Alô, você que me assiste. Meu nome é Emerson Silveira, sou graduado em Geografia, possuo mestrado no mesmo componente curricular e atualmente faço doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A ênfase da minha formação é currículo e formação de professores. Estou hoje aqui inaugurando o meu canal no YouTube para falar sobre algumas questões que emergem no momento atual em que estamos com a nova Base Nacional Comum Curricular promulgada em todo o território nacional, e isso demanda por parte dos professores e dos sistemas de ensino uma completa remodelação nos seus documentos base, sejam eles os projetos pedagógicos, os currículos e principalmente os planos de estudos que vão nortear o trabalho pedagógico a partir de 2019. O meu abraço especial aos professores da Rede Municipal de Dilermando de Aguiar, que são os primeiros que estarão assistindo essa minha primeira intervenção. E informo que esse canal semanalmente será atualizado com dicas, formas de operacionalização da Base Nacional Comum Curricular, da construção das propostas pedagógicas. Faço consultorias a prefeituras municipais, faço consultorias a escolas privadas em todo o estado do Rio Grande do Sul, e a minha especialidade nos últimos anos foi exatamente em cima dessas questões de ordem pedagógica. Da mesma forma, saliento que durante o ano de 2018 participei como redator do componente curricular de Geografia na implementação do currículo estadual gaúcho, sendo um dos representantes da Secretaria Estadual de Educação, que ao longo do ano de 2018 fizeram inúmeras formações em Brasília, exatamente com o propósito de se subsidiar e trazer para os estados as formas de operacionalização dessas mudanças em curso que se avizinham. Então, o meu abraço afetuoso a todos que assistem, e eu vou nesse momento no vídeo situar algumas questões que são fundamentais. A primeira delas é contextualizar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela é algo que estava previsto desde o último Plano Nacional de Educação, e ela remonta uma discussão bastante antiga pelos sistemas de ensino, pelos educadores, pelos pesquisadores em educação das universidades, que é como construir um currículo nacional que atenda às diversidades, levando em consideração que o nosso país é um país gigantesco territorialmente, um país que, se nós formos observar, cabe todo o continente europeu em termos territoriais. É possível construir um currículo que dê conta desse gigantismo territorial? Isso é uma pergunta que se faz há muito tempo, né? E a emergência de um caminho, de um percurso que seja comum a todos os sistemas de ensino é algo que está desenhado há bastante tempo. Então, em 2014, o Ministério da Educação iniciou o processo então de implementação com chamadas públicas para que todos os envolvidos com educação pudessem sugerir quais conhecimentos são necessários que sejam ministrados em cada ano da escolaridade básica, desde a educação infantil, perpassando os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. A partir do momento em que isso foi colocado na mesa, uma série de interrogações, de questionamentos foram colocados de como esse processo poderia acontecer. Então, de 2014 a 2017, o Ministério da Educação, a partir dessas consultas populares e de várias comissões que foram montadas, foram fazendo os desenhos, né, os esboços dessa Base Nacional Comum Curricular. Esses esboços, então, acabaram culminando com 3 versões da Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental. Nesse momento, nós temos uma Base Nacional Comum Curricular aprovada até o 9º ano do ensino fundamental. E o ensino médio acabou de ter a sua conclusão do processo, e nós vamos ter uma outra etapa agora de implementação para o ensino médio. E aí você que está me assistindo pode se questionar, de fato, o que vai mudar, o que vai acontecer a partir de agora? Bom, primeiro é ter em mente, ter noção clara do que é
essa Base Nacional Comum Curricular? Ela, na realidade, ela é um percurso, ela é um alinhamento de ações pedagógicas que aponta quais conhecimentos mínimos e habilidades mínimas são necessárias de serem desenvolvidas em todas as escolas deste país, sejam elas públicas ou privadas. Em outras palavras, o direito à aprendizagem, que nenhum estudante em qualquer ponto do território nacional não tenha nas séries e componentes curriculares esses conhecimentos que foram estruturados nessa Base Nacional Comum Curricular. E aí é muito importante dizer que a base, ela não é um currículo, ela é um caminho, ela é um norte, ela que direciona, né, para que os sistemas de ensino possam, a partir dela, construir os seus currículos. Currículo é algo muito mais amplo. Currículo até hoje, muitos de nós têm em mente que é aquela lista de conteúdos que a gente desenvolve lá na escola. Né? Na realidade, currículo é uma coisa muito mais ampla. Currículo ele contempla visão de mundo, visão de sociedade, processo de ensino-aprendizagem, metodologias, né? E conhecimentos que sejam adequados à faixa etária e respeitem os regionalismos locais. Então, o currículo é algo muito mais amplo e a base ela diz claramente que ela é um caminho e a partir dela, então, os sistemas de ensino vão posicionar os seus currículos estaduais. E foi exatamente isso que eu pude acompanhar em 2018 como redator aqui no Rio Grande do Sul para a construção do currículo estadual gaúcho que foi promulgado agora no finalzinho de dezembro de 2018. Então hoje o Rio Grande do Sul já tem um documento, um currículo estadual, que aponta então quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e as atitudes esperadas que sejam desenvolvidas no território gaúcho. Só que, claro, você, professor que está me assistindo na sua rede de ensino, na sua escola, no seu ambiente aí em casa, pode estar se perguntando como é que isso vai ser colocado em prática? Como é que isso vai funcionar e vai ser operacionalizado? Tem que seguir à risca o que está ali? Bom, o currículo estadual, ele aponta os conteúdos, as habilidades, os conhecimentos que devem ser trabalhados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Cada sistema de ensino, cada escola agora vai se apropriar deste documento e fazer a transposição disso para os seus documentos importantes, ou seja, para a sua proposta pedagógica e para os planos de estudos. E dizer para você, professor, que aí me assiste, o currículo ele vai acontecer lá na ponta, lá no chão de sala de aula. Lá é que a vivência e a construção efetiva na interação com o seu aluno é que vai acontecer. Então eu elenquei alguns pontos que eu acho que são fundamentais para dar também clareza, né, para que você que está me assistindo aí possa não se angustiar também e ter efetivamente um trabalho a partir de agora de se debruçar sobre esses documentos, fazer um estudo aprofundado e iniciar uma nova jornada com uma nova ênfase. Para isso eu elenquei alguns pontos que eu vou destacar aqui. A primeira questão importante é dizer que a Base Nacional Comum Curricular, ela traz como maior novidade a questão da formação integral do estudante. E isso não pode ser confundido com escola de tempo integral. A formação integral perpassa a lógica desse estudante estar atento às transformações do nosso mundo, ter acesso ao conhecimento, saber utilizar esse conhecimento com propriedade para inúmeras situações que se avizinham num tempo hoje de intensas transformações e transitoriedade, que é o que a gente tem vivenciado desde a década de 1990. Tá? Então, essa é a primeira questão. É uma nova perspectiva que vai demandar por parte dos sistemas de ensino e por parte dos professores muita atenção, muito estudo. Aí eu saliento que os gestores hoje vão ter nas mãos um longo trabalho, que é investir em formação continuada, investir em metodologias, investir em didáticas específicas, investir no ser humano que é o professor, para que esse possa dar conta. Porque nós, professores em geral, e vocês que me assistem, a grande maioria tem uma formação bastante tradicional. Uma formação em que muitos de nós foi trabalhado para desenvolver conteúdos. E hoje nós temos então aí uma base nacional comum e um currículo estadual que aponta a necessidade de uma mudança significativa no ato de ensinar e aprender. E isso
quero dizer de antemão que não deve ser uma coisa angustiante, mas que deve ser construída entre seus pares e com o apoio dos sistemas de ensino que forneçam profissionais competentes que possam auxiliar vocês, professores, nessa caminhada que a partir de hoje se desenvolve. Um outro aspecto que eu gostaria também de salientar aqui é que a Base Nacional Comum Curricular, ela designa as aprendizagens mínimas em cada ano, em cada série, desde a educação infantil ao ensino médio. O currículo é um passo a mais, né? E o currículo, lembrar sempre, ele vai se dar lá na ponta, lá na sala de aula. E muitos ajustes deverão ser necessários para que essa prática ela atinja o seu propósito, que é exatamente essa formação integral do estudante. E aí eu uso uma célebre frase de um pensador, um dos primeiros pensadores sobre a lógica de competências e habilidades que chegou aqui no Brasil, que foi Philippe Perrenoud. Philippe Perrenoud diz sempre: agir na urgência e decidir na incerteza. Vivemos tempos de incerteza, então nós temos que agir sobre um período que é urgente. Qual é a nossa urgência? Implementar este currículo, fazer este currículo se desenvolver, né? Incertezas todos nós temos nesse momento de transição. Aí muitos de vocês podem perguntar, mas de onde isso veio, né? Por que isso está acontecendo agora? Isso é uma longa discussão do campo educacional que remonta desde a década de 90 e que já estava designado desde a nossa Constituição, na nossa própria LDB e também, por último, nos 2 Planos Nacionais de Educação, que apontam a necessidade de redimensionar a prática pedagógica para atender aos novos tempos. E você, professor que está aí me assistindo, sabe muito bem o perfil do aluno que nós temos hoje, todos os desafios da era da tecnologia que nos demandam a mudar de posição, a mudar de postura. Não é um trabalho fácil, por isso a questão da incerteza que vai sempre acompanhar. Mas é importante que o sistema de ensino, que as redes municipais, elas possam subsidiar isso com tranquilidade, oferecendo com mais ênfase ainda a formação continuada naqueles desafios que você, professor, aí hoje sente necessidade. Porque se você for olhar hoje para a Base Nacional Comum e para o currículo estadual, você vai verificar uma série de alterações nas abordagens dos conteúdos, no enfoque dos mesmos. Os próprios verbos que são usados dentro do currículo estadual na própria base indicam a atitude, a ação que você, professor, vai fazer. Você vai perceber que muitos dos conteúdos passam a ter uma luz diferente, no sentido de dimensionar e o aluno ter a compreensão de que aquilo tem uma aplicabilidade prática. Em síntese, é isso, é aplicar o conhecimento que foi processado e desenvolvido pela humanidade em situações reais e concretas. Por isso, a lógica das competências e das habilidades. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela aponta 10 grandes competências gerais que devem perpassar os currículos e vocês aí, nas suas formações, devem se debruçar sobre o estudo das mesmas. Da mesma forma, os currículos estaduais foram elaborados em todos os estados do Brasil em consonância com essa Base Nacional Comum Curricular, extraindo dela os indicativos mínimos e construindo e ampliando em cada território, de acordo com as necessidades regionais, o currículo estadual. Agora, aí no sistema de ensino, aí na escola, aí no município, o desdobramento vai ser outro. Então, em cima do currículo estadual, o que é possível fazer para que os documentos legais das suas escolas fiquem a contento? O que são documentos legais? O projeto político-pedagógico, que vai ter que ser revisitado e reconstruído, e os planos de estudos, que é a linha mestra, que é o caminho sobre o qual você, professor, vai desenvolver e ministrar as suas aulas, para que de fato esse currículo se construa lá no chão da escola, junto com seus aprendizes. Tá? É importante também frisar, nesse sentido, a forte ligação que vai ter esse novo currículo com as demandas da contemporaneidade. Então, alinhar um bom planejamento, né? Um planejamento conciso, consistente. Hoje nós temos uma gama de recursos, de tecnologias disponíveis. Nós temos hoje inúmeros sites de pesquisa, revistas especializadas que fornecem subsídios a isso e, sem dúvida, os sistemas de ensino precisam buscar profissionais competentes que possam traduzir para o professor, numa linguagem didática e prática, como operacionalizar. Essa, na minha opinião, é o maior desafio no momento. Então, hoje, oficialmente, eu abro esse canal
no YouTube para discutir questões relacionadas às distintas áreas do conhecimento e me coloco à disposição também das redes de ensino no tocante à reelaboração de projetos pedagógicos, de planos de estudos e principalmente de oficinas específicas para as áreas do conhecimento, para que os profissionais possam ter segurança, né, e possam ter caminhos mais precisos nessa urgência que nós temos hoje de realinhar os processos pedagógicos às demandas legais que se apresentam com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular, do próprio Currículo Estadual Gaúcho. Então eu desejo a vocês todos um bom início de ano letivo, né? Muito estudo, muito foco e que de fato as formações de vocês sejam significativas e que elas possam ser bem aproveitadas, né? E peçam para os seus gestores que sejam formações de fato práticas. O que o professor precisa hoje, precisa do quê? Como operacionalizar? Como traduzir isso em dispositivos de aprendizagem? Basicamente é esse o meu recado inicial hoje nesse vídeo inaugural do meu canal do YouTube. Estarei disponibilizando semanalmente um novo vídeo com enfoques em metodologias ativas, em didáticas específicas, modelos pedagógicos. E você pode clicar o seu like lá no site e colocar as suas observações e comentários, querendo dessa forma fazer um contato pessoal. A gente pode então fazer uma comunicação e colocar à disposição os nossos serviços. Muito obrigado e um bom estudo a todos.